Vamos lá. Bom, então nós temos aí os órgãos da administração da sociedade anônima. Então, complementando esse estudo que nós tivemos aí da SA ou das companhias, vocês já viram sobre as questões dos tipos de sociedade anônima, as questões das ações, os valores mobiliários, e agora vai ver como que ela vai realmente dar a sua administração, tá certo? Então, diferente lá da sociedade limitada, a gente não tem aqui apenas a designação de algumas pessoas para fazer administração. Aqui a gente vai ver composições de órgãos que vai ser um destinado para decisões e outros destinados para execução e outros destinados para a sua fiscalização, tá certo? Então, vocês devem ter percebido que aí a gente conta, deixa eu passar para o próximo, a gente conta com dois órgãos que são deliberativos, ou seja, para tomar decisões, e aqui a gente pode apontar a Assembleia Geral e o Conselho de Administração, um órgão que é para ser o executivo e representação, que é da diretoria, e o outro órgão que é do Conselho Fiscal, que é para sua fiscalização. Eu vou deixar os slides desta forma, porque como eu fiz gravado, se eu colocar ele em tela inteira, vai ficar aparecendo minha voz, tá? Eu ainda não descobri como é que tira a voz quando eu transformo nisso. Mas eu chego lá, né? Tem muita coisa que eu estou descobrindo somente agora. Pois bem, então esses são os 4 órgãos da administração. Começando pela Assembleia Geral, eu coloquei aqui para vocês o seguinte, que a Assembleia Geral é o órgão de deliberação. Então, é ali que serão tomadas as decisões dos acionistas votantes. Lembrem que lá, quando vocês estudaram ações, vocês viram que existem algumas que não dão direito de voto, muito embora dê direito de voz. Ou seja, pode opinar, pode propor, mas não pode votar. Aqueles votantes, e eles vão deliberar em assembleia sobre questões mais relevantes e estruturais da sociedade. E vai existir um elenco lá, principalmente do artigo 122, que são de competência exclusiva, ou seja, só uma assembleia pode decidir acerca daquele assunto. Ok? Então, a Assembleia Geral seria o órgão máximo, ele é obrigatório e é o órgão máximo porque a ele cabe a maioria não, mas as decisões mais relevantes da sociedade anônima. Por isso que eu conceituei para vocês da seguinte forma: é um órgão obrigatório máximo, de caráter deliberativo, portanto, participação dos acionistas votantes e não votantes. Não votantes só para voz. Pessoal, quando eu falo para vocês caráter deliberativo, é um espaço onde se faz votação, onde se decide o que faz e o que não faz, né? O que contrata, o que não contrata, o que vai acontecer, tá certo? Voltando ali no conceito, é a reunião de subscritores ou acionistas de uma sociedade por ações, convocada e instalada de acordo com a lei, o estatuto, a fim de constituir a companhia, ou, se já está constituída, para deliberar sobre os negócios relativos a seu objeto social, tá certo? Deixa eu só colocar aqui para vocês, deixa eu tentar colocar aqui a legislação, para a gente acompanhar juntos, o que diz esse artigo 122, quais são as matérias que ele coloca como de competência exclusiva da Assembleia? Vocês estão acompanhando aí a legislação? Está aparecendo para vocês? Assim, prof. Obrigada. Então, veja só, gente, nós temos aqui, em 2011 houve algumas alterações a respeito, 2013 também, então tem coisas mais novas. Então, veja só, o artigo 122 diz que cabe privativamente à Assembleia reformar o Estatuto Social. A gente não pode pensar na possibilidade de, por exemplo, um Conselho de Administração, que é outro órgão de deliberação, reformar o Estatuto, que é algo tão estrutural, tão essencial uma sociedade anônima. Também é na Assembleia que se elege ou destitui os administradores e os fiscais da companhia, a não ser que esses administradores
sejam de competência de deliberação do Conselho de Administração, tá? Quando tem Conselho de Administração, são eles que vão eleger e destituir administradores, certo? Tomar anualmente as contas dos administradores e deliberar sobre demonstrações financeiras por eles apresentadas. Isso vai acontecer em todas as sociedades, pessoal. Tem uma assembleia ordinária, ou né, algumas que podem substituir a assembleia ordinária, mas tem que ter um ato de verificação das contas dos administradores, porque isso acaba vinculando os sócios após a realização desse ato. Também autorizar a emissão de debêntures. Lembre que as debêntures, pessoal, é aquele valor mobiliário, então isso tem que ser tratado lá em assembleia. Nós temos umas ressalvas, mas via de regra seria a emissão das debêntures pela assembleia. Suspender o exercício dos direitos dos acionistas, essa é uma outra possibilidade que a gente não está estudando agora, mas existe suspensão, inclusive como forma de penalização por alguns votos conflitantes que eles possam manifestar. Deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social. O que quer dizer isso? Sempre que o capital social, uma coisa que a gente não discutiu aqui nesses slides, é que o capital social da sociedade anônima, ela pode ser paga não só com dinheiro, pode também ser com bens ou com créditos. Tá? Igual na limitada, pode ser com dinheiro ou bens. Mas aqui, além de dinheiro e bens, você pode também transferir créditos para a sociedade anônima, coisa que você vai receber, tem direito de receber, ao invés de pagar, receber, você passa para anônimo. Mas, enfim. Então, quando o acionista ou o subscritor pretende pagar com bens, em assembleia que você vai deliberar sobre a aprovação da avaliação desses bens. Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, cisão da companhia, que são as operações societárias muito importantes, dissolução e liquidação. Eleger e destituir liquidantes, que é aquele que vai ser o nomeado para a realização da liquidação da sociedade anônima, e julgar-lhes as contas ao final da liquidação. Tá? Autorizar os administradores a confessar falência e pedir concordata. Obviamente que não se pede mais concordata, porque concordata não existe mais. Hoje, o que se pediria é recuperação judicial. Tá certo? Então, assim, esses casos, além de outros que o estatuto possa estipular, que possa vir da proposta de convocação de outras pessoas, se decidem em assembleia, certo? Mas, basicamente, esses do artigo 122 são aqueles que obrigatoriamente devem ser em assembleia. Roberto, está aparecendo a legislação? Não, está aparecendo no slide. Ah, entendi. Então, não substituiu. Me desculpem, pessoal. Achei que você estava acompanhando junto comigo a legislação. Espera lá. Vamos regularizar isto. Agora sim. Agora apareceu. 22, tá? Então, aqui, esse que eu estava lendo, artigo 122, sobre a reforma do estatuto, eleição, destituição dos administradores, a tomada de contas, autorização da emissão de debêntures, suspensão do exercício dos direitos do acionista, deliberação das avaliações de bens, quando for compor o capital, autorizar a emissão de partes beneficiárias, aí deliberar sobre essas operações societárias, como a transformação, fusão, incorporação e cisão, e autorizar os administradores a confessar falência, ou seja, pedir a autofalência, o que é extremamente difícil acontecer, ou pedir concordata. Só que essa concordata, pessoal, ela não existe mais. Hoje a gente fala em recuperação judicial, que é um instituto que substitui a concordata. Tá certo? Então, vamos voltar lá para os nossos slides. Gente, nenhuma pergunta ainda? Tá tranquilo? Vamos lá. Na Assembleia Geral, nós temos aí a classificação em 4 tipos, para dizer que tem que ser a geral, que é aquela obrigatória, e também, a Assembleia Geral Constituinte, que é aquela obrigatória, sim,
Se não for fechada, porque na fechada ele pode ser substituído por escritura pública, mas a Assembleia Geral Constituinte na anônima aberta, ela é obrigatória, tá certo? É um dos, vamos dizer assim, um dos passos para a sua formação. Ok? A Assembleia Ordinária. A Assembleia Ordinária, gente, é aquela que deve ser feita anualmente, pelo menos uma. Existem algumas legislações especiais que determinam que seja feita mais de uma, como, por exemplo, as das instituições financeiras. Existe uma lei própria e lá eles determinam que não seja de ano em ano, mas sim de cada 6 meses. Tem a Assembleia Extraordinária, que ela é convocada para receber outras propostas além daquelas da ordinária e sempre que acharem necessário. Tá? Tá acontecendo uma coisa importante, a gente precisa decidir como agir. Faz extraordinário. Tem as assembleias especiais, que daí se reserva aos outros investidores, como, por exemplo, os dos debenturistas, os que têm partes beneficiárias. Tem ali uma outra possibilidade que a gente não falou, até por ausência de a gente ter carga horária para isso, mas a possibilidade de ter ações ordinárias com classes diferentes nas sociedades anônimas fechadas. E aí ter também, para eles, assembleias especiais para tratar disso. Certo? Professora, Oi. não sei se você falou, mas as assembleias aí, as 4 se aplicam tanto às abertas quanto às fechadas? Sim, só a única diferença é que as assembleias na fechada, elas podem ser substituídas. No caso da constituinte, pode ser substituída por escritura pública. E a assembleia ordinária também, ela tem uma possibilidade de ser substituída por um documento que todos eles assinem concordando ou assinem deliberando sobre alguma coisa, tá? Mas, claro, isso a gente vai pensar num universo menor de sócios, de acionistas, por isso, tá? No restante, eles não têm como fazer a substituição das assembleias, inclusive, principalmente nas assembleias especiais, que eles não estão falando de acionistas, tá? Então, a substituição das assembleias nas fechadas pode acontecer. Certo? Nas abertas já não tem não existe uma margem, uma liberdade para se fazer isso. Tá certo? Juan, escutou? Sim, obrigado. Nada. Olha só também, pessoal, aqui os quóruns de instalação. Então, o que é importante vocês lembrarem sobre a instalação de uma assembleia? Primeiro, a Assembleia ela tem toda uma formalidade para convocação. Se já tinha lá na sociedade limitada para fazer convocação de Assembleia, imagine para fazer convocação de Assembleia de anônima. Mas eu até não me adentrei tanto nessas questões, porque elas realmente também vão ter lá 3 publicações, com 15 dias de antecedência entre a primeira e a Assembleia. Numa segunda convocação, quando não preencheu o quórum de instalação, faz uma segunda e faz com qualquer número. Importante que vocês saibam o seguinte, numa primeira convocação, tem que estar presente numa assembleia ordinária, vamos pensar numa comum, pelo menos 25%, ou seja, 1/4 do capital social votante. Se não tiver, não realiza a assembleia. Se realizar, ela pode ser anulada depois, tá certo? A mesma coisa na extraordinária. Tem que estar presente pelo menos 1/4 do capital social votante. Só que existem matérias que têm um quórum de deliberação. O que significa o seguinte, não adianta eu ter uma matéria como, por exemplo, reforma do estatuto. A reforma do estatuto tem que ser feita em assembleia, certo? Se a reforma do estatuto, para acontecer, ela tem que ter 2/3 do capital social votante aprovando, não adianta estar só lá 25% do capital social votante. Eu tenho que atender o mínimo de deliberação para que isso aconteça. A mesma coisa, eu quero... vamos pegar aqui o artigo 136, mas eu acredito aqui... Peraí, vocês estão vendo... Não, deixa eu parar e chamar para ficar certinho. Para não ter perigo de acontecer de novo. Vocês estão vendo a legislação, né? Sim. Jóia. Então, veja aqui, no artigo 136, ele vai trazer
aprovações que precisem da maioria absoluta, que é mais da metade. Ó, é necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto, se maior quórum não for exigido pelo Estatuto da Companhia. O Estatuto tem essa possibilidade de prever mais, um quórum ainda maior, tá? Cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa no mercado de balcão. Portanto, só no caso da fechada. A fechada pode colocar um quórum maior, tá certo? Então, o que seria nesse caso? Criar ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes sem guardar proporção com as demais classes, alteração nas preferências e vantagens das preferenciais. Eu vou falar resumidamente. Aqui na 3, redução do dividendo obrigatório. Se a gente tem um dividendo obrigatório, normalmente ele vai estar previsto já no Estatuto Social, dizendo assim, a partir do momento que tem lucro, tantos por cento deve ser partilhado entre os acionistas. A lei mesmo fala em metade dos lucros devem ser destinados aos acionistas. Mas vamos reduzir o que está no Estatuto? Pode reduzir, mas tem que contar com mais da metade do capital social votante para conseguir isso. Mesma coisa quando a gente fala de fusão da companhia, incorporação da companhia, participar de um grupo de sociedades, mudar o objeto da companhia, mudar de ramo de atividade, ou mesmo que haja uma semelhança. Quando você vai mudar, você vai reformar estatuto social. Então, obviamente que aqui eu já estou determinando um maior quórum para que isso aconteça. Tá? Entre outros todos que vocês conseguem ver aí no artigo 136. Tá certo, gente? Então, assim vai veja a questão aqui, né, tem também a aprovação proposta na Assembleia, aí já temos também uma determinação de mais da metade do total das ações com direito de voto, presentes, descontados votos em branco, quer dizer, é uma coisa muito específica, porque aqui ele já está fazendo descontos. Então, isso que tem que ser observado caso a caso, certo? Então, tem toda uma legislação falando também do quórum, não só da instalação, mas também quórum de deliberação, e isso tem que ser observado, para ver se é caso de 25% ser suficiente para poder fazer a aprovação. E aí também falo para vocês do outro órgão de deliberação, que é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração aqui, gente, ele vai ser composto de no mínimo 3 pessoas. Eles não falam máximo de pessoas, mas pense o seguinte, se eu estou falando de um órgão deliberativo, tem sentido ter número par? Não, né? Melhor, para não ter muita confusão, sempre constituir o Conselho de Administração com números ímpares, né? Porque aqui eu vou votar e eu preciso, no mínimo, ali ter um voto de Minerva. Mas, então, o Conselho de Administração, ele faz a mesma coisa que a Assembleia? Não necessariamente. Por quê? Porque o Conselho de Administração, ele vai, assim, opinar não, ele vai determinar, ele vai aprovar coisas mais negociais, contratuais. Porque aqui, pensem vocês o seguinte, poxa, cada contrato que a sociedade anônima fizer, cada negociação que ela realizar, vou ter que reunir todo mundo de novo em assembleia, não me parece muito coerente. Então, o Conselho de Administração ele serve para agilizar essa tomada de decisões e não burocratizá-la ou formalizá-la em excesso, a partir do momento que você permite que eles, com maior agilidade e conhecimento sobre o mercado, conhecimento sobre a parte administrativa, já as realize. Então, o Conselho de Administração é um órgão deliberativo, ele tem obrigatoriedade, só que em sociedades anônimas abertas. E ainda se fala da obrigatoriedade da sociedade de capital autorizado, que é aquelas que têm no estatuto já a previsão de aumento de capital social, ou aquelas que têm uma participação da administração pública em caráter até majoritário, que é a sociedade de economia mista. Então, estes 3 casos torna obrigatório ter a Conselho de Administração.
Porém, na sociedade anônima fechada significa que elas não podem ter conselho de administração? Nada disso. A sociedade fechada, anônima fechada, ela tem a opção de ter ou não conselho de administração. Só que se ela não tiver, tudo que tiver que ser deliberado, que tiver que ser aprovado, ela tem que convocar uma assembleia. Certo? Por isso que alguns decidem por ter conselho de administração. Olha só, gente. Aqui tem as atribuições do Conselho de Administração. E vocês percebam que é justamente falar mais da questão negocial. Então, eles têm lá, por exemplo, a fixação de orientação geral dos negócios da companhia, eleger e destituir diretores, isso aqui é importante, tá? A letra B do artigo 132 fala do poder do Conselho de Administração de dizer quem serão os executores do que eles deliberaram, certo? Também fiscalizar a gestão dos diretores, apesar de ter conselho fiscal, eles também podem realizar isso, poder examinar a qualquer tempo todos os documentos de balanços, de contábeis, né, em geral, como diz ali na letra C, podem convocar a Assembleia Geral quando houver necessidade. Na letra E, manifestar-se sobre relatório da administração e contas da diretoria, opinar previamente sobre atos e contratos, deliberar quando autorizado pelo Estatuto sobre a emissão de ações e bônus de subscrição, ou seja, veja que aqui a gente está falando de aumento de capital social, então eles mesmos, quando autorizado pelo Estatuto, ou seja, quando o Estatuto permite que eles falem sobre isso. Então, quando o Estatuto não permite que o Conselho de Administração trate da emissão de novas ações, que significa aumento de capital social, aí tem que ser a Assembleia. Mas o Estatuto pode determinar que seja o Conselho de Administração que decida sobre isso, tá certo? E ali nos últimos duas alíneas, ainda tem autorização, se o Estatuto não dispuser o contrário, da alienação de bens do ativo permanente, ou seja, de venda de bens do patrimônio da sociedade, constituição de ônus reais, o que significa contrair uma dívida dando um bem em garantia, e a prestação de garantias e obrigações de terceiros, tá? Prestação de garantias e obrigações de terceiros é dar garantia a uma dívida que é de outrem. E, por fim, escolher e destituir auditores independentes, se houver, porque aí a gente, apesar de ter o Conselho Fiscal, eles podem incluir medidas também de fiscalização, se necessário for, tá? Então, só lembrando, Conselho de Administração, mínimo de 3 membros com mandato de 3 anos. Fica facinho assim, né? Mandato e número mínimo, 3. Não tem número máximo, tá? Isso que é interessante. O exercício do cargo de conselheiro, gente, é de acionistas. Isso aqui é uma curiosidade. Para deliberar, precisa ser acionista. Certo? E tem que ser pessoa natural. Então, por mais que eu possa ter acionistas, pessoas jurídicas, eu não posso colocar um membro do Conselho de Administração, uma outra pessoa jurídica também. Então, tem que ser pessoa natural e tem que ser acionista. Certo? Deixa eu passar aqui isso para a gente falar rapidinho dos demais. A diretoria, no entanto, vai ser um caráter executivo. Ele vai executar, ele não tem que decidir nada, já foi decidido. Ele tem que executar aquilo que o Conselho de Administração determinou ou que a Assembleia determinou, tá? Eles que decidiram. E é obrigatório em todas as sociedades anônimas, porque é o órgão de representação, eles que vão assinar o contrato, que vão assinar a procuração, que vão agir em nome, eles que vão comparecer na audiência, ou eles que vão assinar a carta de preposição para alguém comparecer na audiência. Então, eles têm a representação legal e judicial da sociedade anônima. Já aqui na diretoria, pessoal, não precisa ser necessariamente acionista, tá? Não, diferente do Conselho de Administração. Ainda a composição aqui não é 3, aqui são 2 membros. E pode, né? Porque afinal de contas a gente não está falando de órgão que vai deliberar sobre alguma coisa. Então há possibilidade sim de ser apenas em 2 a administração. E assim como vocês viram lá na sociedade limitada,
Se o estatuto social nada dispuser, esses administradores podem agir de forma singular, individualmente. É muito comum que as sociedades anônimas, eles distribuam os diretores por matéria. Então, diretor, por exemplo, de contas, diretor jurídico, diretor comercial e assim por diante. Então, o estatuto pode estipular isso. E aí, fazer as eleições conforme a necessidade. Nós estamos nos últimos 10 minutos aqui de conversa. Vamos lá, tentar otimizar esse nosso tempinho. Opa! Então, lembrando também que o mandato é igual, de 3 anos, tanto o Conselho de Administração como a diretoria, são 3 anos, mas são reelegíveis. E aqui no Conselho de Administração, na diretoria, vocês devem lembrar que, apesar de ser 3 anos, eles são destituíveis a qualquer tempo. Então, o Conselho de Administração pode decidir por isso. Outra curiosidade. Até 1/3 do Conselho de Administração, de membros do Conselho de Administração, também pode ser diretor. Ok? Então, por exemplo, se eu tiver lá 3 membros no Conselho de Administração, um deles, ou seja, 1/3, pode ser também da diretoria. Tá certo? E aí nós temos o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal tem uma frase muito curiosa e muito comum que apareça, né, qualquer coisa que vocês forem fazer questionários. Conselho Fiscal é órgão obrigatório de funcionamento facultativo. Poxa, o que é isso? Que isso é o seguinte, eles têm que estar eleitos, eles têm que estar lá constituídos, mas eles não vão ficar o tempo todo fiscalizando, eles vão só fiscalizar quando eles forem acionados. É isso que eu preciso que vocês lembrem, tá certo? E como que ele vai ser acionado? Vai ser acionado por propostas apresentadas na Assembleia, e a Assembleia, né, vai dispor sobre isso, ok? Então, veja só, obrigatoriedade. É órgão obrigatório de funcionamento facultativo, o seu funcionamento correrá por deliberação da Assembleia Geral. Por proposta de acionista que represente na sociedade fechada 10% das ações com direito a voto, 5% sem direito de voto. Poxa, eles já não têm direito de votar, então deixa que eles possam fazer a proposta até com menor percentual. E nas abertas são fixados pela CVM, e normalmente constarão dos estatutos. Qual seria o para fazer o pedido, para que haja o funcionamento do Conselho Fiscal. Gente, eu nem assim falo para vocês decorarem quem não pode ser membro do Conselho Fiscal. Tem coisas que são óbvias. Se eles vão fiscalizar o Conselho de Administração e a diretoria, é óbvio que não pode ser membro de um e de outro. Não pode ser parente, consanguíneo, não pode ser cônjuge, não pode ser filho, não pode ter alguma relação de parentesco mais próxima com quem é da diretoria e Conselho de Administração. Tá certo? E aí tem outros casos, não pode ser empregado, porque o empregado ele tem o que a gente chama de temor reverencial, ele acaba decidindo em favor de quem manda, porque ele teme a questão do desemprego. E aí também tem outras pessoas que não podem ser administradores e que aí está relacionado com a questão da idoneidade, com a questão do histórico da pessoa, diz respeito se ele cometeu crime e ainda não teve a reabilitação criminal, crimes contra o patrimônio, a fé pública, concorrência desleal, consumidor, uma série de coisas bem pontuais que estão relacionadas na lei, tá certo? E aí os outros impedidos que eu menciono para vocês. Então, assim, só para a gente finalizar, deixa eu só voltar aqui. Eu quero que vocês entendam, então, esses 4 órgãos como setores em que conjugam as funções administrativas de uma sociedade, só que diferente das demais, elas não se fazem só com a nomeação de algumas pessoas, elas se fazem de uma forma setorizada, conforme as atribuições que a lei impõe a cada uma delas. Tá certo? Pessoal, alguma pergunta? Temos 5 minutos ainda. Não, prof, tranquilo. Gente, é o seguinte,
essa parte da sociedade anônima, eu vou encerrar a parte de direito societário. Eu não vou chegar a tratar com vocês a sociedade em comandita por ações, por exemplo, porque é uma sociedade que pouquíssimo vai ser usado, isso aqui só tem interesse na esfera acadêmica mesmo, mas que, na verdade, a grande diferença entre a anônima e ela é o fato de que os diretores, eles respondem limitadamente, tá certo? E aí vão ter algumas restrições, porque nessas condições eles não vão participar de algumas coisas que a sociedade anônima pode, mas eles também são constituídos por ações, também o capital é constituído da mesma forma, também se fala em assembleias, também pode-se falar em alguns valores mobiliários, nem todos, mas basicamente a diferenciação vai estar na responsabilidade dos acionistas, certo? E aí, a partir do conhecimento dessas sociedades que eu apresentei para vocês, é que existe um suporte maior para que vocês possam agora sim chegar no direito falimentar, certo? E é isso que eu vou tratar no próximo conteúdo. É para isso que eu quero destinar o restante do tempo que vocês têm para poder assistir a primeira aula sobre falência, tá certo? A falência, gente, é um processo, e um processo que, uma vez que ela realmente tem uma sentença de decretação, ela interfere no direito material e processual, tanto do empresário, que foi assim declarado, como os terceiros que com ele contrataram, os credores, efetivamente, tá certo? Então, por que é importante vocês terem esse suporte? Porque quando a gente fala de falência, eu vou falar para vocês de como isso se representa perante os sócios, como isso se representa perante o funcionamento do empresário, da sociedade empresária, e não tem como a gente simplesmente ignorar o fato de que o direito societário ele realmente é um precedente de conhecimento para daí se falar nessa parte processual, tá? Vocês vão perceber, portanto, com o próximo conteúdo, que tudo que eu falei para vocês, principalmente lá no Direito Empresarial 1, é justamente para vocês identificarem quem é esse sujeito que vai se submeter à lei da falência, que é 11.101 de 2005. Aliás, não é só da falência, é da recuperação judicial também. E é interessante que vocês, com o conhecimento do Direito Empresarial 1, que trata de quem é empresário e quem não é empresário, vocês agora consigam considerar quem tem legitimidade ativa ou passiva nesses processos. E isso é importante porque, havendo erro na prática, isso pode atrasar demasiadamente os trabalhos de vocês. Isso por quê? Porque a partir do momento que você entra com uma ação de recuperação para quem não é empresário, porque você não soube identificar se a pessoa era ou não era empresária, você está sujeitando, além do atraso processual, você está sujeitando o ônus de sucumbência. Então, é importante você saber identificar quem realmente vai fazer isso. E os efeitos da falência diante da atividade empresarial também são relevantes. E como que a gente vai saber quais são os efeitos sem saber exatamente como é a estrutura do empresário e das sociedades empresárias? Por isso que eu precisava falar de vocês com relação à criação, à dissolução dessas sociedades, de como a repercussão da falência se representa perante os sócios, para que isso pudesse ficar compreensível, tá certo? Então, a primeira aula de hoje vai tratar de uma forma global sobre a falência e recuperação judicial. Sim, tá certo, Juan? Com relação aos trabalhos e às provas, já tem algo definido, sim. Eu mandei lá para a coordenação, estou esperando um ok, mas basicamente, gente, vai ser... vou colocar para vocês questões na plataforma do AVA, certo? Questões que o AVA vai permitir que vocês respondam ali mesmo. E na semana, a gente está considerando a semana de prova igual, tá? A gente vai considerar a partir do dia 27, se eu não me engano. Dia 27. Aí eu vou ter, dia 27 eu disponibilizo para vocês o que seria a avaliação bimestral para que vocês me entreguem na próxima aula, tá certo? Mas eu só estou esperando o ok com relação ao plano de avaliação e mando para vocês, tá certo? Mas basicamente é isso. Na semana que vem eu vou enviar o que é para que vocês façam questões objetivas, tá?
na de avaliação parcial, essas questões objetivas, pelo menos desde que eles aprovem, feito no AVA, e a avaliação bimestral seriam pouquíssimas questões discursivas que vocês podem fazer, inclusive, em conjunto. Eu vou colocar isso para vocês bem certinho como que se daria isso em conjunto, e que vocês vão me disponibilizar no AVA também. Tá certo? Beleza. E aí, soluciona